Entre 2% e 5% de todo o plástico produzido no mundo acaba despejado nos oceanos, em forma de resíduo. Ali, esse material vai se degradando lentamente, se deteriorando e se transforma no chamado microplástico, pequenas partículas que podem ser microscópicas ou chegar até 5 milímetros de comprimento. Mas esse lixo todo não para no mar. Essas pequenas partículas acabam ingeridas por animais marinhos e, assim, entrando na cadeia alimentar. No fim da linha, nós, humanos, acabamos comendo plástico. Resíduos do material também podem acabar entrando em nosso organismo quando consumimos produtos embalados em plástico, seja um invólucro que envolve a carne processada, seja a água tomada na garrafinha. Para responder a essa pergunta, um grupo de cientistas do Departamento de Biologia da Universidade de Vitória, no Canadá, resolveu fazer um levantamento inédito. Liderados pelo pesquisador Kieran Cox, eles revisaram e compilaram 26 estudos anteriores que analisaram as quantidades de partículas de microplásticos em peixes, moluscos, açúcares, sais, álcoois, água de torneira e engarrafada e no próprio ar. Então, usando como base as diretrizes alimentares guia com a recomendação do governo americano, os cientistas avaliaram quanto desses alimentos costuma ser ingerido por homens, mulheres e crianças por ano. E se você é daqueles que só bebe água de garrafinha, um alerta: a pesquisa constatou que quem prefere água assim em vez da de torneira pode estar ingerindo microplásticos a mais. Indivíduos que cumprem sua ingestão de água recomendada apenas por meio de fontes engarrafadas podem estar ingerindo mais 90 mil microplásticos anualmente, em comparação com 4 mil microplásticos para quem consome apenas água da torneira, pontua Cox, em artigo publicado nesta quarta-feira no periódico científico Environmental Science e Technology. Segundo o estudo, crianças do sexo feminino ingerem 74 mil partículas em média, contra 81 mil de crianças do sexo masculino. No caso dos adultos, mulheres ingerem uma média de 98 mil microplásticos enquanto os homens, 121 mil. É muito difícil quantificar em termos de volume ou mesmo tamanho toda essa quantidade de microplásticos. Isso porque as partículas podem ser microscópicas mas, por conceito, um fragmento de até 5 milímetros de comprimento ainda pode ser chamado de microplástico. Se considerarmos o limite extremo dessa escala, ingerir 121 mil partículas de microplásticos na hipótese de isso ser feito de uma só vez seria o equivalente a engolir uma fita plástica de 605 metros. No ano passado, uma pesquisa encontrou microplásticos em sal de cozinha. O trabalho, realizado por cientistas sul-coreanos em parceria com a ONG Greenpeace, encontrou o material em 36 de 39 marcas analisadas. Também no ano passado, outra pesquisa demonstrou pela primeira vez o que já se suspeitava, que nós, seres humanos, estamos ingerindo microplásticos. O estudo, desenvolvido pelo médico Philip Abu, da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, encontrou partículas de microplásticos em fezes humanas colhidas em 8 países diferentes: Finlândia, Itália, Japão, Holanda, Polônia, Rússia, Reino Unido e Áustria. Ainda pouco se sabe sobre quais os efeitos que os microplásticos podem vir a ter no corpo humano. O estudo publicado nesta quarta-feira, por exemplo, não entra nessa seara. O médico Abu também prefere afirmar que qualquer afirmação definitiva necessita de mais pesquisas. Embora existam primeiros estudos em animais mostrando que partículas de microplástico têm potencial de causar danos a organismos, não há conhecimento suficiente sobre o impacto médico de tais partículas quando deglutidas por humanos, diz ele. Mais estudos são necessários para elucidar esse tópico importante do primeiro aspecto. O médico lembra que substâncias plásticas podem eventualmente se aglutinar dentro do organismo e, com o tempo, se tornarem uma obstrução para o esvaziamento estomacal. Isso realmente ocorre e já foi verificado em peixes e outros animais marinhos. São obstruções mecânicas que podem ocorrer no estômago, no intestino delgado e na válvula ileocecal, afirma.
Wong também explica que há um risco para a mucosa do estômago. Ela é feita de vilosidades. Essas substâncias plásticas podem entrar e então provocar inflamação ou mesmo obstrução, impedindo a absorção dos alimentos, completa. Um outro risco, pontua o médico, é que os microplásticos sofram degradação pelas enzimas digestivas. E, assim, liberem no organismo substâncias tóxicas presentes nos plásticos, explica. Os diferentes tipos de plástico, conforme lembra o especialista, trazem componentes que podem ser nocivos. Evidentemente que alguns causam doenças, outros causam tumores, afirma Wong. As partículas são pequenas, mas o acúmulo ao longo do tempo pode causar problemas. Para exemplificar o risco, o médico lembra que a substância bisfenol A, composto utilizado na fabricação de plásticos de policarbonato, chamado de PC, pode promover tumores e alterar funções hormonais, alterando funções de hormônios sexuais. No estudo divulgado pelo médico Philip Webb em 2018, foram encontrados nas fezes humanas 9 tipos diferentes de partículas plásticas: PP, PET, PU, PVC, PA, PC, POM, PA e PS.